Boa noite. Hoje eu vou fazer 2 movimentos. Um é tentar falar aqui atrás. Eu gosto de ficar passeando, mas hoje eu me prometi fazer o uso do microfone, então ficar aqui atrás. Porque eu acabo de sair de um resfriado bem forte, então pode ser que ao começar, então combinado é esse, que se eu começar a tossir, vou tomar uma aguinha, não fique preocupado, não tem influenza, não tem covid, não tem dengue, tudo testado. A médica disse que é um residual. Então, quando eu começo a falar, às vezes vem uma tosse chatinha, mas a gente sabe que aqui é tanto fluido, tanta energia, que é por isso que eu vou ficar aqui pertinho do microfone. Mas quem recebeu o informativo dizia que o tema de hoje seria a mediunidade. Porque quando a gente conversa, quando o DDI, né, o Departamento de Divulgação, as pessoas que fazem a escala de palestras, elas têm que se organizar. Então, isso já é lá atrás, né, no início do ano, lá em março, foi falado, olha, Ana Carla, quem sabe lá para maio, faz uma palestra sobre mediunidade, beleza, tal. Só que durante o caminho, os desenhos dos temas, o que a gente necessita, vai se organizando de uma outra forma muitas vezes. A Sandra acabou de te falar aqui que a gente senta aqui, é feito aquele diagnóstico, aquilo que a gente está precisando, e nós, enquanto humanidade, e nós, enquanto aqui, frequentadores de uma doutrinária, também recebemos e temos que pensar sobre aquilo, o tema que foi proposto. E nesse caminho, né, foi falado para mim, Ana, vamos falar sobre amuletos e talismãs? Acho que está precisando na casa, faz muito tempo que não é falado sobre isso. Aí eu assim, então tá. Aí fui pesquisar, estudar. Só que como foi lá atrás, depois eu disse assim, bem coisa minha e da Fabiana, quem conhece a Fabiana, Fábio, eu tenho que falar mesmo sobre dogmas e mediunidade? Ela assim, é sobre dogmas. Fiz a palestra toda sobre dogmas. Aí depois ela assim, Ana, não é sobre dogmas, é amuletos e talismãs. Bom, só para falar para vocês que isso é bom, porque eu estudei mediunidade, dogmas, amuleto, talismã, maravilhoso. Quando quiserem eu venho aqui fazer uma sobre dogmas. E é uma coisa simples, que a gente poderia falar aqui em 10 minutos, mas também não. É de uma responsabilidade muito grande vir aqui falar de amuletos e de talismãs. Amuletos, talismãs, todo mundo sabe que são objetos, por exemplo, eu hoje aqui, por exemplo, isso aqui poderia ser um talismã, poderia ser um amuleto. O amuleto geralmente é mais para proteção, e talismã é mais místico, né? Ou amuleto também para dar sorte, e principalmente o talismã era muito usado para evocações. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da doutrina espírita. Não sou o que eu estou pensando, mas sim o que a gente encontra dentro do espiritismo, tá? Os talismãs e os amuletos, ou seja, esses objetos, eles estão ligados a quê? À matéria. São objetos, são matérias, né? E a gente está num processo de evolução. Dentro da doutrina espírita, um dos dogmas, uma das características da doutrina espírita é nos falar que nós somos espíritos eternos, que nós estamos caminhando, que essa aqui é uma passagem, mas quantas já estivemos e quantas vamos ter ainda, né? Quantos momentos vamos ter aqui encarnados? Então, dentro disso, nós estamos evoluindo. Nós fomos criados simples e ignorantes, e através do nosso livre-arbítrio, a gente vai fazendo as escolhas. Então, por isso que existem pessoas de todos os padrões morais, de todos os graus evolutivos. Existem aqueles que se comprazem no mal, que ainda estão muito enraizados no mal. Existem aqueles que já conseguiram dar um salto quântico para o bem, já perceberam, já interiorizaram o bem, já falam o amor, já fazem o amor e já estão lá na frente. São os espíritos crísticos, o que se chama de anjos, né? E existem aqueles como nós, que estamos cheios de mal e de bem. A gente não é tão mal assim, a gente já faz o bem, a gente já pensa no bem, mas ainda erra um bocado, ainda faz muita besteira, né? Então, nós estamos, cada um aqui,
está num degrau, cada um aqui está num estágio evolutivo. E quanto mais nós estamos atrás do estado evolutivo, agora falando até enquanto humanidade, mais presos nós estamos o quê? A matéria, mais necessidade da matéria temos. Na espiritualidade se fala em relação a tudo na natureza, em tudo na criação de Deus. O quanto mais preso à matéria, mais denso, e quanto mais evoluído, mais o ser espiritual, que é o verdadeiro, a nossa essência, esse espírito, mais cresce e menos densa ela é. Então, menos necessidade a gente tem da matéria. Por aí já vai dando a dica de o que o Espiritismo fala dos objetos materiais, de amuletos, de talismãs. Não há necessidade da matéria. Lá atrás, há um tempo, a gente ainda precisou da matéria. Ainda precisamos, ainda estávamos, não é que precisávamos, nós usávamos ainda muito mais a matéria do que a gente usa hoje. Então agora, quanto mais consciência, quanto mais razão nós vamos tendo, mais se percebe que não precisamos então destes objetos. Mas então, Ana, como é que é essa questão, até mesmo de comunicação, de proteção? Tu estás falando isso, mas eu conheço pessoas, sim, que até foi muito interessante, foi dentro de um dos livros da doutrina, não sei se foi no Evangelho, no livro dos Médiuns, agora acabei não anotando aqui, que dá um exemplo, né? A pessoa, por exemplo, tem uma correntinha com um santinho. Aí aquela correntinha com o santinho, é a minha correntinha da sorte. Meu espírito protetor, aqui está o meu anjo da guarda, aqui nessa medalhinha. Então, ele sempre vai estar comigo, ele vai me proteger. Aí diz que uma certa feita, a pessoa foi viajar, teve um acidente de carro e veio a desencarnar. Aí a família, quando viu, ele não estava com a correntinha e disse, viu, ele sofreu um acidente de carro porque não estava com a correntinha, tá vendo? Aí a espiritualidade fala assim, qual anjo protetor deixaria de proteger os seus por causa de uma correntinha? É uma coisa tão simples. Se eles são os nossos protetores, nos querem bem, eles seriam vingativos. Sandra, tu não tá com a tua correntinha. Pode, não vou ligar para ti. E não é assim que funciona, né? Aquele acidente ocorreu porque tinha que acontecer, alguma providência, mas algo estava ali. O espírito protetor com certeza está no lado dele, amparando no desencarne, no pós-morte ou ali nos processos todos que estão acontecendo, não em relação a um objeto. Outro dia eu não vi a reportagem, eu sou boa, né? Digo que vi um livro, não digo o nome do livro, vi uma reportagem, uma chamada, mas não vi a reportagem, mas era uma chamada que ia ter num programa esportivo, que ia ter um jogo, era Palmeiras e Santos, eu não sei, era um jogo que ia ter lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E aí um repórter ia acompanhar cada um que estava usando a sua camisa da sorte, a sua cueca da sorte. Tinha o objeto da sorte. E aí eles iam ver qual que ia ganhar o jogo. Aí eu não vi a reportagem, mas quando eu fui fazer esse estudo, eu me lembrei disso. Na verdade, alguém ali no jogo não ia ganhar. Até mesmo no empate, porque ia perder nos pontos, né? Ia ter menos ponto que o outro no campeonato. E aí? Então, qual cueca da sorte era mais forte? Né? Então, ali já demonstra, sim, que o objeto em si, ele não diz nada. Aí também, dentro da literatura espírita, se faz um outro questionamento. Vou até fazer para vocês o questionamento. Esse aqui eu anotei. Que diz assim, no Livro dos Espíritos, a pergunta 554. Aí Kardec, ele foi de um pedagogo, né, um cientista, e então ele tinha uma lógica,
um raciocínio de investigação maravilhoso. Por isso que ele permitiu, ele foi aquele escolhido, vamos dizer assim, dentro de tantos ali, para trazer mesmo a filosofia, a ciência e a religião, não apenas um fanatismo, né? E aí, falando, aqui tem outras coisas, mas aí perguntando, uma das perguntas do Kardec, ele fala assim, ó, não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Aí os espíritos respondem, é verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Então, o que ele perguntou aqui? Tá, mas não tem aquelas pessoas que, por exemplo, se tem um crucifixo, né? Eu tenho um crucifixo e eu vou rezar, e eu vou pegar esse crucifixo, ele vai me dar uma energia, um pensamento, eu vou... Claro, não, mas não é o crucifixo, entenderam? É isso que a doutrina espírita vem dizer. Não tem problema. A pessoa, ao pegar um crucifixo, ao olhar, né? A ver uma imagem, quando ela entra em elevação, quando ela ora, quando ela tem a prece, ela está se elevando. Então, é isso, é o pensamento, né? Por que dentro da doutrina espírita se recomenda que os centros espíritas não tenham imagens, né? Porque o problema não é a imagem, o problema é a gente começar a usar essa imagem como um amuleto. Eu preciso dela para me concentrar. É a questão da música que a gente discute. A música ela é importantíssima. Nas colônias espirituais se utiliza a música, né? Ela é importantíssima. Mas a gente tem que entender que se um dia der um problema aqui no aparelho de som, não tiver música, não tem problema. O passe vai acontecer, a gente vai orar. Se numa reunião mediúnica não utiliza uma música para concentração, ela não é a questão, tá? Então, a doutrina espírita vem nos falar que tudo é pensamento, que não é o material, que é o pensamento. Aí também, numa das perguntas, na Revista Espírita de 1858, dentro também de questionamentos a Kardec foi investigar um caso de um talismã, uma medalha que se tinha achado. Ela tinha uns números cabalísticos, umas insígnias, era de 7 metais, e Kardec ele fazia essa pesquisa, ele ia, né, quando ele começou a codificar a doutrina, ele ia onde diziam que tinha alguma coisa acontecendo relacionado ao espiritual. E ele foi lá para investigar. E aí chegou lá, uns diziam que não, essa medalha é ela que faz a evocação do espírito, outros diziam que não, outros diziam que sim. Aí, nessa época, Kardec já estava codificando, já estava organizando a doutrina espírita e existiam os espíritos de luz que sempre o acompanhavam e muitas vezes se faziam comparecer nas sessões para instruir, para organizar. São Luís, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte que sempre tem a parte do Evangelho, do Novo Testamento, fala de Jesus ali, e depois tem um comentário e também tem instrução dos espíritos. Na instrução dos espíritos tem vários ali, Erastos, né, Santo Agostinho, e São Luís é um deles. Então São Luís, eles estão falando, tá, essa medalha é um talismã, não é? Existe isso? Aí o que São Luís ele fala assim: fazeis bem em não admitir que objetos materiais possam exercer qualquer influência sobre as manifestações, quer para provocar, quer para as impedir. Tenho-os dito com bastante frequência que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a atender ao vosso apelo.
for que pensais que sejam os obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos seres, por acaso pensais que somos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos seres humanos? Então ele falou, né, aqui pra gente que realmente não é um talismã, não é uma matéria que vai fazer com que o Espírito venha nos atender. Eles vêm pela necessidade, pelo amor. Ah, não, Ana Carla, mas tem sim, né? Quando eu tinha 11 para 12 anos, quando eu tinha 12 anos, eu era católica antes de entrar na doutrina, entrei nessa casa aos 14 anos. Ontem fiz 55, que maravilha, 41 anos dentro dessa casa, estou muito feliz, assim, isso me honra muito, me agasalha o coração. Então, aos 14 anos, então eu tinha uns 13 anos, começou lá no bairro, lá em Santo Antônio, estava aqui onde eu moro, a gente tinha um grupo de amigos que começaram a fazer a brincadeira do copo. Quem não sabe, né, aquela brincadeira que bota o dedinho no copo, e aí ali vai tendo, o copo vai andando para um lado, vai andando, e aí tem as letrinhas, vai dizendo sim, não, vai dizendo. Isso pode acontecer? Pode. A pessoa que está com o dedo é um médium que vai, né? Pode ser charlatanismo? Pode. Isso é bom? Não. Isso é necessário? Não. Tanto que um baita processo de obsessão. Eu era médium, não sabia, mas foi aonde que eu vim bater nessa casa, apavorada, aos 14 anos, cheia de mediunidade, apavorada, cheia de obsessores, e fui abraçada, fiz tratamento, muita quarta-feira de tratamento, muita doutrina, muito evangelho no lar. E aí foi onde que eu conheci a doutrina e me apaixonei, né? Vi que é isso, que cada um de nós aqui tem uma religião, encontra alguma coisa. Mas o que eu tô falando? Essa brincadeira do copo era essa questão de exercer algo material, algo muito matéria, e aquilo não levou a nada. Eu estou falando por causa dos espíritos zombeteiros, aqueles que gostam de fazer bagunça, aqueles que gostam de enganar. Eles estavam ali, sim, tinha espírito ali, claro, eram os espíritos de luz, só os nossos protetores dizendo: minha filha, não faz isso, vai embora, querida, vai para casa. Mas não, né? A gente estava ali, e os outros, não, fica. Aí eles falavam coisas assim, tipo: vai lá no quarto de não sei quem que tu vai encontrar uma pena amarela em cima do armário, vamos supor. Aquela pena já estava lá, só que aí o espírito vê, fala isso ali e pronto. Botou uma pena amarela em cima do armário. Então, isso tudo eu estou dando de exemplo para dizer que é a prática nossa. A gente ainda está muito preso na matéria, a gente ainda precisa muito disso, né? Mas o convite que a doutrina vem a fazer é esse. A energia, ela não está no objeto em si. Tudo é pensamento. Então, nós enquanto doutrina espírita, nós não precisamos de ritual, nós não precisamos de roupa branca para dar um passe, nós não precisamos de outro tipo de indumentária, das imagens, né? A gente, isso aqui, não é do além, a Sandra esqueceu de desligar o celular dela. Então, a gente não precisa desse ritual. Mas então, quer dizer que eu vou dizer aqui que as seitas africanas que utilizam a Umbanda, o Candomblé, que utiliza de trajes, de músicas, que o catolicismo, que utiliza de ritual, que outras religiões que talvez eu não saiba, que utilizam, né, o judaísmo, tudo que tem toda uma simbologia, eles então estão errados? Gente, o respeito e a espiritualidade, amiga, ela está em todas as religiões. A gente tem que ter respeito à diversidade. E não quer dizer que eu, que aqui não estou usando nenhum ritual, vou ser melhor do que aquele que usa. Nós aqui no trabalho de desobsessão, né? A gente tem um trabalho na casa aqui há quase 40 anos de desobsessão, e existem os espíritos de luz aqui que vêm em forma de mães de santo, de pais de santo. São espíritos que vêm aqui em forma de guerreiros indígenas, tem espíritos que vêm aqui da gama africana, outros que vêm com aquela indumentária mais indiana. Por quê?
Eles se fazem trajar assim porque é o amor que eles têm às religiões que eram deles e para atender aqueles que vêm aqui destas religiões. Quantas vezes, eu vou falar de novo aqui, o seu Nelson, né? Ele não está aqui, mas eu posso falar porque ele vive falando isso. O seu Nelson, com certeza, em muitas vidas foi padre. Porque às vezes o Espírito olhava para ele e já dizia assim, ai, que bom que tem um padre aqui, eu precisava tanto falar com o padre. Então, olha que bom que a imagem que ele passa, porque aquela pessoa consegue. A gente tem as Irmãzinhas de Maria. Irmãzinhas de Maria é um grupo espiritual aqui nessa casa que trabalha com os trabalhos assistenciais, com os trabalhos mediúnicos, e elas são freirinhas. Elas usam a indumentária. Então, ela está falando, mas usa essa indumentária sim. O problema não é esse. Né? A gente tem que ter o respeito. Uma pessoa que às vezes utiliza de toda uma indumentária pode ser de um amor, de um bem, de uma evolução muito maior do que uma que não usa, não é o problema. Mas nós que buscamos a razão temos que saber que não é isso. Na verdade, não é aquela roupa o visual daquele espírito indígena, não é aquela roupa, aquela indumentária indiana, não é aquele símbolo do candomblé, não é isso que os faz grandes. É o espírito, é a mente, é o coração. Se eles se utilizam daquilo, é porque nós ainda estamos nessa escala espiritual e ainda precisamos disso. Então, o convite que a gente tem que fazer e a responsabilidade nossa, enquanto espíritas, é o quê? Nós temos que nos desapegar disso materialmente. Então, a gente não precisa de amuleto, a gente não precisa... E ainda, quando estava lendo, né, estava falando assim de coisas simples como joias, roupas, comidas, música, mantra. Os mantras, né? Tem muita gente que usa mantra. Claro, olha só, tu fica falando uma coisa repetidamente, a tua mente vai parando de pensar em besteira. Aí tu fica falando aquilo, daqui a pouco, ótimo, pronto, limpa a mente, concentra a espiritualidade, a amiga consegue chegar. Mas não é que foi aquela palavra, foi a tua mente, né? A questão das crendices, das nossas benzedeiras, né? A minha avó, ela benzia verruga e eu tinha umas 30 verrugas na minha mão. A avó disse assim para mim, acreditas em mim? Imagina, mas a avó, né? Minha avó era braba. Uhum. Aí ela pegou, babuceou alguma coisa, não sei o que ela foi, passou a mão dela assim. Aí eu fui na segunda vez, ela passou de novo. Eu não precisei na terceira, não tinha mais verruga na minha mão. O que é isso? Fluido, magnetismo, energia, fé, merecimento, tudo isso está envolvido. Não foram as palavras que ela utilizou. Mas então, eu estou trazendo isso tudo, isso que eu digo que é delicado, porque eu me sinto na obrigação aqui à frente, e com vocês, e com os espíritos desencarnados, muitos que tem aqui, em dizer assim, o espiritismo é respeito, é amor, mas é a busca da razão. Nós não precisamos de nada material. Nós precisamos evoluir a nossa essência, o nosso pensamento. E a gente consegue, independente da indumentária que a gente tenha, dos talismãs e amuletos. A gente, por exemplo, quando a gente recebe um desenho de uma pictografia, a gente recebe, é um presente, é um amor, é uma dica de que nos diz assim, a gente está contigo, a gente te ama, isso aqui é um presente, isso é importantíssimo. Agora, se disser assim para você, pega esse desenho, dá 3 beijinhos, bota embaixo do travesseiro e dorme, que tu vai dormir bem, aí não é essa a essência. As cores, como eu falei, eu não preciso de estar de branco para usar uma coisa. Mas a gente, dentro da doutrina espírita mesmo, como é que eu vou negar a ciência? A doutrina espírita fala para a gente não negar a ciência. Não tem a questão das cores? Tem as questões das cores. Por que eu estou de preto? Porque o preto é mais quentinho para o inverno, né? Porque e também eu estou aqui na frente de você, já estou gordinha, tem que manter a forma. Nesse sentido, não quer dizer que eu vou falar melhor ou vou falar pior se eu estiver de branco ou de preto, mas tem sim, quando a gente está deprimido, a gente tem a tendência a usar cores escuras, quando a gente está mais solar, a gente tende a usar, quando a gente quer é nítido, né? Bota uma corzinha amarelinha
para estudar, bota uma cor azul para dormir. Isso é verdade, é ciência, a ciência traz. O que eu não posso é me prender a isso. Consegue enxergar a diferença? Não. Os cristais eles têm energia, eles são da natureza. A gente tem a energia material, a energia mineral, vegetal, animal, isso tudo fazem parte do nosso planeta, né? Esses cristais, eles têm energia, mas eles não são místicos. Eles são energias, mas ele pode só ser uma pedra, né? Outra coisa que também vai falar ali, a questão de apometria, de esses objetos, eles guardam uma energia? Guardam sim, mas é uma energia que guarda muito pouca, muito rápida. Então, por isso que também uma das coisas que se fazia antigamente dentro da doutrina espírita, que hoje se vê que não é necessário, é trazer roupa de alguém para tomar passe. Eu acho que vocês não são dessa época, mas eu me lembro de tempos atrás, dentro da doutrina espírita, que se trazia, né? Tipo, a Sandra não pôde vir, eu trazer um casaquinho da Sandra para dar um passe no casaco, que quando ela usar vai ser melhor para ela, né? O fluido que vai ser colocado ali, ele vai receber. Quando chegar na casa dela, já foi, gente. Por quê? Porque o que aguenta o fluido é a mente, é o espírito, é o ser, e não a matéria, né? Então, é delicado, mas eles são certeiros em nos dizer, tá? Aí ainda fala assim, ó. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, forma uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, e constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível, o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Aí a gente ainda encontra aqui no livro dos médiuns, uma das perguntas fala assim, ó: certos objetos, como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos conforme pretendem alguns? Esta pergunta era escusada porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas. A gente ainda encontra aqui no livro, que é o Espiritismo, quando fala assim, ó: o Espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, de seus livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem ser das leis naturais. É aquela história, o conhecimento. Jesus nos disse, a verdade vos libertará. O conhecimento, ele vai tirando aquele véu do misticismo, do medo. Lá atrás nós tínhamos medo do trovão, a gente não sabia o que era isso. A ciência mostra hoje o que é um trovão, e tu vai perdendo esse medo. Só para encerrar também, que eu acho importante, que até a gente depois, num outro momento, conversando sobre mediunidade, a gente pode conversar, é a questão que também muitas pessoas, quando se fala em talismã e amuletos, ficam perguntando: Ana Carla, e os trabalhos? Sabe esses trabalhos que fazem, que dizem assim, olha, botaram o meu nome na boca de um sapo, costuraram, fizeram uma fita. Essa questão dos trabalhos, aí é mais delicado de falar ainda, porque a gente tem que ter respeito a todas as religiões. Então, por exemplo, mas esses trabalhos, eles não vão ter fundamento por causa do pensamento, do que eu me conecto com ele. Vamos supor, um trabalho que seja esse livro colocado nessa parte da mesa vai fazer com que a Elisa seja prejudicada. Aí eu sou um espírito desses que gosto de bagunça, de querer o mal, de aprontar. Eu vejo, eu sei, toda vez que esse livro fica aqui, é para Elisa assinar. Eu vou tentar. Isso acontece. Eu vou tentar. Só que a Elisa tá numa vibe, não tá nem aí para a hora do Brasil. Não deu. Nem vou chegar perto dela, nem consigo chegar perto dela. Então, esses trabalhos, eles não têm
Como é que a gente fala assim? Eles não são... eu vou botar esse livro aqui... Por exemplo, eu botei uma galinha preta numa esquina, vai acontecer uma tragédia. Não, gente, não é é isso. Não é uma fatalidade, não é um predestinado, não, isso vai acontecer. Não, tudo é amor. Aí tem... eu já fechei aqui o livro, mas tem uma parte no livro dos espíritos que eles perguntam, né? Pode um espírito assim, através de um trabalho, fazer o mal para alguém? Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Ou seja, então tem um trabalho, eu quero o mal da Elisa, eu vou... Aí pode dizer assim, não, Deus não permitiria. Porque senão era fácil, eu vou fazer um trabalho e todo mundo vai se dar mal. Não, Deus não permite isso. Mas... se eu ficar, eu vi olha só, o livro está em cima da mesa, gente, vai acontecer alguma coisa comigo. A Elisa começar a pensar, aí sim, aí os espíritos, abriu a portinha, abriu a janela, vou me aproximar dela, dar um monte de ideiazinha errada para ela, só porque ela viu esse livro aqui em cima da mesa. Desculpa se eu não me fiz entender, porque o tempo também já acabou, mas é nesse sentido de desconstruir a ideia de que o material, ele pode, de alguma forma, sobrevaler mesmo sobre o espiritual, sobrepor isso, sobrevaler sobre o espiritual, tá? Então, amuletos, talismãs, eles não têm necessidade. O que faz a necessidade nossa mesmo é o amor, é o pensamento, né? É a nossa energia. É tão gostoso quando a gente chega perto de uma pessoa e essa pessoa está bem, aquilo entra no nosso coração, é energia. Nós estamos o tempo todo, constantemente trocando energias, trocando fluidos. E vamos usar então esse poder da mente, desse poder, a coisa mais linda que é a natureza, né? Ela também não pode ser um dogma, mas, por exemplo, um banho de, eu vou tomar um banho de mar para descarregar energia, claro que, olha, gente, né? Alguém aqui já tomou um banho de cachoeira para ver, gente, é uma coisa que o chakra abre, dá uma energia grande, o mar, a natureza, mas não que em si é o material, é o sal ali, mas é todo o conjunto e coisas que a gente não consegue entender. Mas está claro que o que importa é o nosso pensamento, é o nosso amor. É a nossa vibração, é aquilo que a gente acredita. Então, vamos começar agora a acreditar que vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes é difícil dar certo, mas vai dar. Às vezes a gente vai por um caminho, a gente pensa que é um, né? Chega lá, é outro, mas vai dar certo. Confiemos. Isso é muito importante. A fé, a perseverança e a confiança. Tá? Obrigada. Desculpem as brincadeiras. Mas é um tema simples, mas ao mesmo tempo de muito cuidado, muito respeitoso com quem aqui ainda precisa do seu crucifixo, precisa de repente do futebol, da sua cuequinha da sorte, não sei. Mas assim, é esse convite mesmo, do desapego ao material. Tá? Obrigada.